pontos. E agora eu queria que nós observássemos um outro detalhe bem interessante, não é? Eu queria que nós fôssemos então para o capítulo 27 agora, e vamos para o verso 20. Êxodo 27 e o verso 20. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este, a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Agora nós vamos parar um pouquinho, vamos analisar aqui, né? Nós estamos observando que o candelabro, o candeeiro, ele fora criado por Deus para que ficasse no tabernáculo, né? Inicialmente no tabernáculo, depois no templo, né? E assim por diante. Então nós sabemos que ali no tabernáculo tinha o que nós chamamos de um santuário, e depois tinha outra parte que era o Santo dos Santos. Então, quando nós projetamos o tabernáculo, é fácil ver, hoje não projetamos, né? Mas, então, digamos que dali, dessa carreira de mãos aqui para cá, que forma esse quadrado, então essa parte chama-se o Santo dos Santos. Ali tem uma cortina que separa aquela parte dessa parte. Então, por que chama o Santo dos Santos aqui? Porque santo é o lugar e santos é o nosso Deus. O nosso Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que a palavra aparece no plural. Santo é o lugar e santos é o nosso Deus. Então, nesse lugar chamado Santo dos Santos, o Senhor Deus se encontrava com o sumo sacerdote uma vez por ano. Amanhã nós vamos estar olhando isso também na lição da escola dominical. E naquela parte de lá, fora dessa cortina, né? Então uma parte um pouco maior, que era chamada de o santuário. Então nessa parte chamada o santuário, tinha naquele lado ali uma mesa com 12 pães chamados pães da proposição. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel. E desse lado aqui, né, estava o candelabro, ou candeeiro. E aqui perto da cortina, então tinha um altar chamado altar do incenso. E quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele vinha com o sangue dos animais para aspergir aqui no santuário, no propiciatório. Então ele tinha que passar pelo altar de incenso, pegar o incenso e ele tinha que entrar. E as suas vestes seriam ser apropriadas para estar na presença de Deus. E se ele não estivesse com a roupa apropriada, ele morria ali dentro. Ele tinha que respeitar a presença de Deus, né? Ele então entrava da forma que Deus havia pedido que fosse. Então era uma coisa interessante, não é? Na orla das vestes ele tinha campainhas. Então quando ele estava oficiando ali dentro, as campainhas tocavam e os outros sabiam que ele estava vivo, ele não morreu, né? Então ele entrou na presença de Deus com as vestes próprias, né? Com tudo aquilo que Deus havia determinado, então ele estava aceito diante de Deus, né? Mas se ele entrasse lá com qualquer roupa, ele morria, né? Então isso é um ensino que percorre toda a Bíblia, né? Nós precisamos sempre lembrar isso, né? Sempre lembrar isso. Quando você está num ambiente qualquer do mundo, você pode estar de qualquer jeito, né? Se é um cristão, vai saber como se comportar, né? Mas quando você está diante de Deus, a coisa é diferente, né? Então nós temos a Bíblia toda nos ensinando a reverenciar o nosso Deus, a respeitar o nosso Deus, né? Então quando nós vamos para uma reunião,
onde o Senhor Jesus sempre está presente, então nós temos que estar bem trajados, nós temos que estar trajados de forma honesta, né? De forma respeitosa, nós temos que respeitar a presença de Deus, né? E isso é importante. A maioria das pessoas nesse mundo não entendem isso porque não olham para a palavra de Deus, né? E também não respeitam a presença desse Deus Santo. Mas se você é um servo de Deus, se você pretende servir a Ele, então lembra disso. Pega lá do Velho Testamento, vai até o Novo e você vai aprender, né? Que precisa respeitar a presença de Deus. Lembra quando Moisés olhou para aquela sarça e a sarça estava queimando, mas ela não queimava, ela só tinha fogo nela, né? Mas não queimava. E Moisés então quis chegar perto para ver o que estava acontecendo. E o Senhor falou: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo, né? Mas aquele lugar ali era um lugar que Moisés pisava todo dia. Ele pastoreava o rebanho ali. Mas agora o lugar se tornou santo. Por que o lugar se tornou santo? Porque o Senhor estava ali. Isso que nós temos que entender. Onde o Senhor está, o lugar se torna santo, né? Então a igreja não é um clube. A igreja não é um bar, não é uma discoteca. A igreja é uma igreja de Deus, né? E Deus está presente, o Senhor está aqui, o Senhor Jesus está aqui. Então, se nós temos noção disso, né? Então nós vamos sempre agir de forma respeitosa e nós sempre vamos estar na presença do Senhor, bem trajados honestamente, né? Conforme a palavra de Deus nos ensina. Então o sacerdote, ele tinha que cuidar, e nós também temos que cuidar, né? Agora, uma coisa interessante, nós lemos aqui, que aquele candeeiro, aquele candelabro que ficava ali, ele tinha que estar aceso continuamente. Quer dizer, nunca o candelabro podia apagar. Então a sua luz iluminava todo o santuário e ele tinha que estar aceso continuamente. Agora, como é que um candelabro, candeeiro, vai ficar aceso continuamente? Nós sabemos que se acabar o combustível, ele vai apagar, né? Se também houver qualquer outra circunstância no candelabro, o candeeiro, ele também vai apagar. Mas Deus já determinou que a lâmpada tinha que estar acesa continuamente, não é verdade? Continuamente. Então, irmãos, isso é interessante, não é? Porque essa iluminação contínua ali no santuário falava exatamente do testemunho nosso aqui nesse mundo, o testemunho da igreja de Deus aqui nesse mundo. Ele não pode apagar, ele tem que ser contínuo, na verdade. O testemunho tem que ser contínuo. E outro dia nós mencionamos, né, que o testemunho da igreja é o testemunho de cada membro. Então cada membro mantém a sua vida cristã em alto nível, mantém o seu testemunho, a sua fidelidade. Então isso faz o testemunho da igreja, né? Então, se eu erro, se eu faço coisas que desagradam a Deus e que o povo começa a falar de mim, então está denegrindo a própria igreja local. Então nós precisamos sempre lembrar, né? Agora, eu queria que nós pensássemos um pouquinho mais nesses versículos, porque nós lemos aqui que para manter esse candelabro aceso, o Senhor ordenou a Arão e seus filhos. Veja o verso 21. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, quer dizer, fora do Santo dos Santos, né? Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então Arão e seus filhos, eles teriam a responsabilidade de manter, né, o candelabro sempre